Shalom. Queria falar um pouco mais a respeito de perseguição religiosa. A Bíblia ela fala, e presta atenção porque isso é muito sério, se a Bíblia profetiza, vai acontecer, fala de uma perseguição religiosa muito séria, importante nos últimos dias. Quer ver lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O que Paulo está dizendo aqui que não acontecerá é a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Paulo está dizendo assim, antes da volta de Jesus, vai haver a manifestação do falso Cristo, do anticristo, né? E ele tem características muito específicas ditas na Bíblia. E uma das que está dizendo aqui é que ele vai se levantar, ele vai se opor contra tudo aquilo que se chama Deus, o Deus verdadeiro, ou é objeto de culto, porque Satanás ele quer tomar o culto, né? Paulo fala assim, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O desejo de Satanás sempre foi ser adorado, roubar a adoração de Deus. Então, nos últimos dias, o anticristo ele se levanta para se opor à verdadeira adoração, ao verdadeiro culto a Deus, para roubar esse culto para si. Você sabe que os dias que nós estamos vivendo, esse ano de 2020, é um ano muito diferente, é um ano sem parâmetro, é um ano ímpar, é um ano onde nós estamos vendo aí, através de uma pandemia, muitos eventos estarem acontecendo, ao invés de ela ser tratada como deveria ser tratada, como uma gripe, né? E aliás ter tratamento para gripe enquanto não tem uma vacinação eficiente, segura, confiável, mas eles não querem fazer, não querem tratar, né? Eles querem aproveitar, usar a pandemia, estão usando a pandemia, já nos roubaram muitos dos nossos direitos essenciais, direitos constitucionais, nos foram arrancados. Até mesmo antes do surgimento do anticristo, né, nós já fomos proibidos de comprar e vender. Isso vai acontecer depois de maneira muito mais intensa, mas nós já fomos proibidos nesse período de pandemia de comprar, de vender, nós somos proibidos de ir e vir, nós fomos confinados, trancados, igual se prende rebanho, igual se prende gado, né, para poder marcar, para você marcar um gado, primeiramente você prende o gado, né, nós já fomos obrigados a usar máscara, igual assim, você pega um animal, você pega ele, está solto, você confina ele, você prende ele, você põe cabresto nele, você marca ele. Esse é o processo que está sendo feito com a humanidade, sendo tratada igual rebanho, igual gado, né? Nós já vimos aqui no Brasil o nosso presidente, né, tendo 60 milhões de votos, sendo impedido de governar, porque o poder judiciário não deixa ele governar, o poder legislativo não deixa ele governar. Nós já vimos aí pessoas sendo presas, né, jornalistas sendo presos, simplesmente por expressarem opinião conservadora, né? Tá virando crime ser conservador no Brasil, está virando crime apoiar o presidente da República. Nós já vimos assim, olha, casas sendo invadidas, gabinetes sendo invadidos, né, sigilos sendo quebrados de parlamentares por causa de expressão. Né? Eles têm imunidade, eles podem se expressar, mas já perderam, até os parlamentares, até deputados já perderam o direito de se expressar, de falar. Então nós estamos vivendo os dias de perseguição já começaram. E logo, em breve, né, nós seremos proibidos de cultuar. Escreva isso, anote isso, porque isso é bíblico, né? O diabo ele vai usar, né, do sistema que está sendo implantado no mundo para impedir a adoração a Deus e para impedir a pregação do Evangelho, né? Porque se não houver pregação do Evangelho, não haverá conversão, não haverá salvação. É isso que o diabo quer, né? Que o Evangelho não seja anunciado para que não haja salvação. Como crerão, né, se não ouvirem? E como ouvirão se não houver quem pregue? E eles vão proibir, né? Vão proibir adorar a Deus,
O diabo não quer que Deus seja adorado e vão proibir a pregação do evangelho para que as pessoas não sejam salvas. Né? Nós já estamos vendo assim que a OMS está tentando, quer ver, responsabilizar a igreja pela propagação dos vírus. Né? A OMS está declarando aqui que os eventos religiosos, né, que os cultos estão ajudando a propagar, né, a espalhar vírus. Na Inglaterra, eles já estão querendo reabrir as igrejas, mas proibindo de se cantar nas igrejas. Pode reabrir, né? Mas não pode cantar, ou seja, não pode adorar. A OMS fala assim, olha, daqui a pouco fala, não pode mais fazer culto, porque o que está espalhando o culto no planeta Terra, o que está espalhando o vírus no planeta Terra são os cultos, as reuniões religiosas. Na Inglaterra, pode ir, vai para a igreja, mas olha, não pode cantar para o teu Deus. Você não pode adorar o teu Deus através do seu louvor. Você viu aí agora, recentemente também, na outra semana, né, o ministro Fachin querendo estabelecer uma regra que não existe na legislação brasileira, né, o abuso de poder religioso, com um único propósito, de impedir a eleição de candidatos cristãos, de impedir a eleição de pessoas conservadoras, para que o conservadorismo, né, para que o pensamento, né, judaico-cristão seja completamente banido da nossa nação, do ambiente político, de administração, de governo. Ora, essas coisas não vão diminuir. Elas vão ser intensificadas e depois desse impedimento de culto, de propagação do evangelho, vai vir uma perseguição muitíssimo séria às pessoas, a todos aqueles que são verdadeiros adoradores de Deus serão perseguidos. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, fala assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Daniel 7:21 fala assim, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Deus vai permitir que por um tempo muito curto, né, Satanás ele persiga os seus adoradores. Os adoradores verdadeiros de Deus serão perseguidos porque está na Bíblia, profecia bíblica. Isso aí a gente tem que espernear, tem que fazer a nossa parte, mas é inevitável que a perseguição venha. Né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, Lucas 21, 16, 17, fala, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns entre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Nós já estamos vendo isso. Né, as pessoas já estão começando a denunciar, então, igrejas que estavam fechadas, ou igreja que, tem gente lá na igreja mais do que deveria, não podia ter culto, então mídia reclamando de tendo culto em igreja, de aglomeração, né, falando, ainda que exista a lei que fala assim, não, a igreja, culto, é um serviço essencial, eles tentam impedir, falando, não pode ter, e vai aumentar o denuncismo, como tem já, disque denúncia, para quem não está usando máscara em São Paulo, esse tipo de coisa, vai haver disque denúncia, para falar, olha, estão orando, igual foi feito com Daniel, não vai poder orar, não vai poder cultuar, não vai poder buscar a Deus, mas entenda uma coisa, é por um pouquinho de tempo, esse negócio não vai durar muito. É bem pouco tempo. Na verdade, Satanás está furioso, mas ele está desesperado porque ele sabe que lhe resta pouquíssimo tempo. Então, ele vai tentar, nesse pouquíssimo tempo que ele tem, né, impedir a adoração a Deus e arrebanhar para si o maior número de pessoas que ele puder. Ele vai tentar fazer você acreditar que não existe saída para você, que está tudo perdido, que está tudo destruído e que você tem que se render para ele. Né? É isso que ele vai querer fazer com que você acredite. Agora, não se entregue jamais, não tenha medo, não admita. Quando surgir a marca da besta, não aceite em hipótese alguma, porque aqueles que forem marcados com a marca da besta não terão os seus nomes inscritos no livro da vida, mas eles vão aterrorizar, vão tentar colocar pânico, desespero, obrigação, senão você não vai poder comprar, vender, não vai ter liberdade, não vai poder fazer coisa nenhuma, você vai ser uma pessoa excluída da sociedade se não receber a marca da besta. Mas aguenta firme, não tenha medo, porque logo
o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E logo o Senhor Jesus vai voltar ao mundo. E quando ele voltar ao mundo, ele vai destruir a Satanás. Com um sopro da boca dele, ele vai destruir o anticristo. Está na Bíblia. Então creia nisso, confie. Daniel, ele no 7:21, ele fala a respeito da perseguição. Mas fala, olha, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Nós vamos governar. Nós vamos reinar. Todos aqueles que estão com Cristo reinarão com o Senhor na sua vinda. Então, enquanto não houver o arrebatamento, fica firme. Vem perseguição, mas não se atemorize, não tenha medo, porque logo o Senhor vem nos buscar, a nossa redenção está chegando. Então, quem tem que ter medo é Satanás, porque o tempo dele está acabando, e nós governaremos com Cristo, independentemente do pouco de perseguição que virá agora. Nós seremos perseguidos, haverá perseguição religiosa, mas nós seremos vencedores, amém? Então fica firme, não esmureça.